Queridos amigos e queridas amigas da Casa da Família Espírita, a saudade é grande. Hoje nós vamos falar sobre o tema posse e propriedade, nós veremos a seguir um pouco mais sobre isso, mas antes de entrar propriamente dito no Evangelho, até lembrando da Casa da Família Espírita, eu gostaria de fazer só duas observações acerca dessas palestras feitas de modo presencial ou feito de modo virtual, como essa que nós estamos fazendo, e que é o recurso necessário nesse momento de afastamento que nós estamos necessitando. A palestra, quando ela é feita presencial, a gente tem diante de nós aqueles semblantes que reagem àquilo que a gente fala. A gente consegue muitas vezes perceber naquele semblante respostas àquilo que nós estamos falando. Se aquele coração foi tocado, né? Muitas vezes a pessoa faz algum gesto de aprovação, né? Em relação àquilo que a gente está falando. Então, existe uma grande interação entre nós e aqueles olhares que nos são dirigidos, né? A pessoa que está assistindo uma palestra, ele participa junto com a gente dessa palestra. Agora, a palestra virtual, embora feita com o mesmo carinho, com o mesmo empenho, ela, na realidade, ela é um momento solitário, né? A gente sabe que essa palestra será vista por aquelas pessoas que nos acompanham na Casa Espírita, né? Mas é um momento solitário, é um momento que a gente não tem essa reciprocidade com o público. Esse é um dos detalhes. E o outro é uma coisa que a gente sempre falamos, né? Todos nós que fazemos o Evangelho falamos. Quando nós fazemos o Evangelho, nós fazemos uma proposta de reforma íntima ou falamos sobre algum assunto, não significa que nós já temos domínio pleno desse assunto em relação à nossa conduta. Nós estamos aprendendo tanto quanto qualquer outro que está nos ouvindo. Então, para nós também, o Evangelho sempre é necessário, sempre é o alimento que a nossa alma necessita. Tem uma passagem, inclusive, trazida pela espiritualidade, que no centro tinha um orador muito brilhante, ele era muito eloquente, e ao fundo do centro, costumeiramente, sempre ficava um senhor, muito simplesinho, um senhor de uma certa idade, e não participava de nada. E quando ambos desencarnaram e se reencontram na espiritualidade, de repente ele vê que esse senhor está nimbado de luz, né? Se encontra alguns degraus acima dele na evolução do espírito. Então ele, estupefado com aquele contraste, né, que ele encontra, ele diz: nossa, eu não entendo, eu fazia minhas palestras e você não participava de nada. E esse senhor simplesmente ele falou: para ser sincero, eu não sei, eu fazia aquilo que você ensinava. Então é bem dessa forma, né? Muitas vezes o fato de a gente falar não significa que a gente tenha domínio por essa situação. O tema do Evangelho de hoje, como eu disse, é posse e propriedade. Nós vamos criar um cenário a partir de uma frase de Jesus muito interessante e meio difícil para a gente compreender num primeiro momento. É do Evangelho de Lucas, quando Cristo diz assim: dai primeiro esmola daquilo que tiverdes. Eu vou até repetir para a gente refletir muito bem em cima dessa frase. Dai primeiro daquilo, né? Dai primeiro esmola daquilo que tiverdes. Então eu pergunto, o que essa frase tocou seu coração? De que forma tocou? O que você acha que Jesus quis dizer com isso? Qual o conceito que você tem dessas palavras de Jesus? A primeiro momento a gente não consegue muito compreender. Interessante que algo que foi dito há 2000 anos atrás tem esse nível de profundidade. Eu vou tentar colocar essa frase, completá-la para que a gente talvez tenha uma facilidade maior de encaminhar o nosso raciocínio. Cristo disse: dai, né? Você deve dar em primeiro lugar aquilo que você tem, vírgula, por minha conta.
e em seguida, e por fim, você dá aquilo que você apenas detém. E existe uma grande diferença entre ter e deter. Ter é aquilo que nós possuímos, que nós temos realmente, que é nosso. E deter é aquilo que está simplesmente passando por nós, pelas nossas mãos. Então aí parece que a gente já consegue mais ou menos vislumbrar o que Jesus quis nos dizer. Né? Que na realidade, sempre quando a gente vai ofertar alguma coisa a alguém, uma doação a alguém, o que deve preceder essa ação, para que essa ação seja efetivamente um ato de caridade, é o nosso sorriso, é o nosso sentimento de estar feliz em ajudar aquele que necessita, é o nosso respeito à dignidade do próximo, são aqueles valores que efetivamente são nossos, os valores interiores. Então toda a ação de dar alguma coisa para alguém, que vai ajudar alguém, tem que ser precedida desses sentimentos nossos, para que a pessoa se sinta acolhida, se sinta bem-vinda, ele não tenha vergonha de receber aquilo que está recebendo, porque um sorriso, uma demonstração de caridade, ele aquece a pessoa, né? Ele recebe a pessoa. Imagine você, por exemplo, alguém que chega no seu portão e você entregue alguma coisa de doação para se desfazer dessa pessoa, como se aquela presença fosse um importuno em sua vida. Se coloque no lugar dessa pessoa. O que você faria se você tivesse a desventura de precisar correr de porta em porta atrás do seu alimento e você fosse recebido de maneira ríspida, muitas vezes, áspera, né? Daquele momento que não acolhe, que não recebe. Então Jesus foi de uma sabedoria imensa quando ele diz: primeiro você dá seus sentimentos, primeiro você demonstra o seu amor, e a seguir você dá aquilo que não é seu, que está só passando pelas suas mãos. Não é seu e nunca foi seu. Então isso abre um cenário para nós falarmos exatamente daquilo que nós colocamos como título desse evangelho, que é a posse e a propriedade. Quando eu estou de posse de alguma coisa, não significa que eu sou dono daquilo. Significa que ela está nas minhas mãos naquele momento. E a posse, né, são todos os bens materiais, tudo aquilo que está fora de nós, tudo aquilo que nós usamos apenas nessa vida. Então, se você fizer uma análise sobre tudo que você tem, a começar com o ar que você respira, ele não é seu. Se você pensar no tempo que você doa, você não é dono do seu tempo. Eu estou aqui, nesse instante, trazendo essas palavras para vocês, com amor, como eu disse, e estou doando o meu tempo. Eu estou doando tempo, sim, mas esse tempo não é meu. Se eu não doar esse tempo com amor, com respeito àqueles que estão me ouvindo, não terá o mesmo sentido. Porque o tempo, eu não sou dono dele. Eu não sei até quando eu vou ter oportunidade de ficar aqui falando para vocês. Eu não sei até quando Deus permitirá que eu fique nessa vida. Então o tempo não é meu. Esse corpo que eu utilizo como instrumento para levar as minhas ideias, ele não é meu. Um dia restituirei a terra. Os nossos parentes, os nossos amigos são empréstimos de Deus da nossa vida. Nós não somos donos dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, aqueles que partilham conosco essa caminhada, porque um dia nós demandaremos daqui, né, seremos chamados a retornar à espiritualidade e só levaremos o amor que nós cultivamos por eles e a saudade que ficará, porque a rigor nós deveremos seguir o nosso caminho e eles continuarão seguindo o caminho deles. Não somos donos do seu destino. Os bens que hoje estão em nossas mãos, sem qualquer aleivosia ao sentido jurídico, estão apenas na nossa posse.
Eu digo dentro do sentido espiritual. Não significa que nós somos dono de nada, porque um dia, quando nós partirmos dessa vida, teremos que restituir tudo o que utilizamos enquanto vivemos. Como diz tão bem Meimei, na alfândega da morte, até mesmo um simples alfinete vos será confiscado. E na realidade, nós vemos isso de maneira cotidiana, a riqueza mudando de mãos. Hoje você tem uma família muito rica, passa algumas gerações, essa riqueza toda mudou de mãos. Você pensa talvez em deixar algum bem para os seus descendentes. Pode até deixar, mas você não tem garantia nenhuma que esses bens permanecerão nas mãos dos seus herdeiros. Eles poderão vender eventualmente. Então você rigorosamente não tem nada daquilo que está fora de você. Tudo isso são empréstimos de Deus, empréstimos da sabedoria divina. Os títulos que você tem não são seus. Você pode ser doutor, pode ser talvez um deputado, talvez um presidente, mas enquanto você está aqui na terra, porque quando você voltar para a espiritualidade, seus títulos serão esquecidos. Você não será reconhecido por quem você foi. Você será reconhecido por aquilo que você fez. Então, tudo aquilo que nós temos e que está fora de nós são apenas empréstimos que estão passando pelas nossas mãos. Se você guardar um pão, esse pão será destinado ao bolor. Ou você o consome, ou você oferece a alguém, ou virá o bolor e tomará de você esse pão. Da mesma forma, os agasalhos que você utiliza, se você deixar de utilizá-los e não ofertar isso a alguém que necessita, esse agasalho serão corridos pelas traças nas suas mãos. Da mesma forma, os valores espirituais, aquilo que está dentro de nós, esses realmente são nossos. Esses nós levaremos. Esses nós não perderemos jamais, nem com a morte e nem quando reencarnarmos. Quando nós chegamos aqui na Terra, nessa vida que estamos vivendo agora, nós chegamos trazendo no íntimo do nosso espírito o potencial de conhecimento, um potencial de sentimentos que nós amealhamos ao longo de muitas vidas. Não foi uma vida só, é uma construção constante do espírito. E à medida que nós chegamos aqui, nós acrescentamos a esse grande estoque de sentimentos que nós temos outras conquistas dos nossos espíritos, conquistas espirituais. Isso realmente irá conosco. Nós vemos, por exemplo, e isso a gente vê, todos vocês já viram na internet, de repente um jovem, muito criança, e você vê que é uma criança de uma família sem recursos, e de repente ele toca uma peça ao piano de maneira maravilhosa, demonstrando um adestramento com aquele instrumento, que talvez nem todos os anos que ele já viveu, 10, 12, seria possível ter um pianista naquelas condições. Então, são conquistas do esforço que ele já fez, não nessa vida apenas, mas de outras vidas, e que quando ele chega aqui, ainda que caia sobre ele o véu do esquecimento, aquelas conquistas, as morais, os valores íntimos, a sabedoria, os talentos, eles permanecem ocultos no subconsciente e prontos, a virem à tona, prontos a desabrocharem quando aparece aquela oportunidade. Então nós vamos refletir muito acerca da propriedade das coisas. Saiba que nós não temos nada que é nosso. E mais, nós temos que aprender a possuir.
nós não sabemos possuir. Nós temos aquele sentido de ser dono de tudo, achando que somos dono de todas as coisas e de todas as pessoas, mas nada é nosso. E mais, esse sentido exagerado da posse, que chama-se apego, esse apego às coisas e às pessoas, certamente eles causarão muitas dificuldades para os caminhos que nós iremos andar depois que deixarmos essa vida. Mentalizemos um pouco a pessoa que é muito apegada aos seus bens materiais, a dificuldade que não terá ele ao ter que deixar esse corpo para retornar ao mundo maior, deixando para trás aquilo que era o centro das suas atenções, que era o centro daquilo que o fazia viver, a ambição das conquistas. Isso não significa que não devamos e nem possamos ter ambição. A ambição faz parte do próprio processo de evolução do espírito. Ele necessita ter, sim, ambição de crescer como criatura humana, crescer como espírito, e por que não, a ambição de ter cada vez mais um nível, né, de conforto para si e para a sua família cada vez melhor. Isso faz parte, é inerente à condição humana de querer crescer. Mas nós temos que aprender a possuir para não ter o apego, sabendo que de uma hora para outra nós não poderemos mais estar com aquilo que nós cultivamos. Então, que nós tenhamos consciência de que tudo que nós temos e que está fora de nós, nossos bens, né, as pessoas, tudo isso faz parte, né, de um grande contingente que Deus proporciona a nós para que nós caminhemos como espírito, mas é temporário. Um dia tudo será restituído, nada ficará nas nossas mãos, certamente. Eu vou terminar lendo um texto que é do Chico Xavier, em que ele fala do desapego. Chico Xavier, nós estávamos falando que o Evangelho ele serve para nós como uma maneira do próprio aprendizado, é o autoaprendizado. Chico tinha autoridade para falar. Ele poderia ter sido um homem milionário depois de tantas obras, né, que ele psicografou. Inclusive, isso prova a maturidade do Chico em perceber que, na verdade, tudo aquilo que ele escreveu através do livro não era de sua autoria, mas sim de autoria dos autores espirituais. E ele poderia, na realidade, ter se apossado daquelas obras e ser um homem de muitas posses. Mas ele levou uma vida simples e saiu do mundo sem levar nada daquilo que ele construiu, aplicou tudo que ele conseguiu ganhar com essas obras na caridade. Então nós imaginamos agora, nesse instante, o que teria sido melhor para ele? Levar uma vida suntuosa? Ele viveu durante mais de 90 anos. Será que teria valido a pena ele levar uma vida nababesca e sair daqui do mundo carregando sobre os ombros o peso de toda essa riqueza? Ou o que é mais producente para ele é o que ele fez, deixar a vida na simplicidade com que chegou, sem ter nada e saindo daqui sem levar nada. Qual seria melhor a situação espiritual que ele teria? Então, a gente olhando isso daí, a gente olha para a nossa situação, cada um de nós agora olhando para a própria situação. Você deixaria tudo que você tem? Você abriria mão de tudo que você tem? Você levaria uma vida muito mais simples do que aquela que você leva? Certamente que nós ainda não estamos preparados. Então a gente percebe que o desapego é um aprendizado constante. Certamente um dia, né, durante muitas jornadas ainda, que nós vamos aprendendo, um dia nós chegaremos à conclusão de que nós temos que passar pela vida
simples, sem levar nada. Como aquele sábio que foi visitado por um turista, e tinha um sábio que era muito conhecido, ele fez questão de conhecê-lo, e quando ele entra na sala, ele vê apenas uma mesa muito simples, uma cadeira, e ele olhou para o sábio e falou: mas é só isso que você tem? Onde estão os seus móveis? Aí o sábio falou assim: mas e os seus, aonde estão? E aquele turista falou: mas eu estou aqui só de passagem. E o sábio falou: eu também. Então essa consciência nós vamos adquirir com o sábio, perdão, nós vamos adquirir com o tempo, que nós estamos aqui só de passagem, nada mais do que isso. Os bens são importantes? São, mas enquanto nós estivermos passando pela vida. Então eu vou encerrar lendo o texto do Chico Xavier. O Chico, ele falava sobre a situação dele da seguinte maneira: eu partirei dessa vida sem um níquel sequer. Tudo o que veio a mim de material, de dinheiro, simplesmente passou pelas minhas mãos. Graças a Deus, a minha aposentadoria dá para os meus remédios, roupas. Os amigos, quando acham que eu estou mal vestido, me doam. Sapatos, eu custo a gastar um par. Em casa, a nossa comida é simples. Eu não tenho conta bancária, não tenho talão de cheques, nenhuma propriedade em meu nome, a não ser esta casa que eu já passei em cartório para outros e tenho apenas o usufruto. Nunca tive carros, nem mesmo uma carroça, de modo que, nesse sentido, nada vai me pesar na consciência. Fiz o que pude pelos meus familiares. Se não fiz mais, é porque mais eu não podia fazer. Nunca contei o dinheiro que trazia no bolso, mesmo aquele que alguns amigos generosos colocavam em meu paletó. Graças a Deus, graças a Jesus, que Jesus abençoe muito a todos vocês, e com os votos de que brevemente a gente esteja na casa da família espírita, podendo fazer esses evangelhos que a gente ama de maneira presencial, porque eu necessito demais do olhar de cada um de vocês. Graças a Deus.